O tio Ben já dizia pro Peter Parker: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porém, em muitas obras, esses poderes acabam vindo com muito sofrimento também. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos conhecer alguns personagens que são extremamente poderosos em suas obras, mas que por algum motivo, essa força ou esse poder trouxe também algum tipo de sofrimento para eles, seja um sofrimento físico ou mental. Mas sabe quem também tem um grande poder e pode evitar muito sofrimento? São vocês! Afinal, vocês têm o poder de manter o canal vivo e fazer ele continuar crescendo. E fazer isso é muito simples, basta você já ir deixando seu ultra like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais e faz muito mais pessoas se tornarem ultra nerds também. E agora, sem mais enrolação, já vamos pro primeiro personagem. Saitama One Punch Man. Talvez vocês ainda estejam tentando entender que tipo de personagem vamos falar aqui. Então já vou logo falando do personagem que meio que deu a ideia para esse vídeo, o Saitama. Ele é o protagonista de One Punch Man, sendo um personagem tão poderoso que consegue resolver qualquer problema com apenas um soco. E à primeira vista, qualquer um iria querer ter esse mesmo tipo de poder. Porém, esse poder veio junto com um grande problema, que é o fato de ninguém conseguir realmente bater de frente com o nosso careca favorito. Mas, se você não conhece o Saitama, eu vou apresentar ele pra vocês e mostrar como o dilema dele é sim um sofrimento pro personagem. Saitama era uma pessoa normal, um desempregado à procura de um trabalho, até que um dia ele se deparou com um monstro chamado Crab Lunch, que pretendia matar um garoto, só porque o moleque havia desenhado mamilos nele enquanto ele dormia no parque. Inicialmente, Saitama não queria se envolver nessa história, afinal, isso não era da conta dele, porém ele instintivamente acabou salvando o garoto, mesmo sem entender muito bem o porquê daquilo. Quando ele salvou o garoto, ele teve que entrar em combate com o monstro, que obviamente era muito mais forte que o Saitama, porém com bastante esforço e habilidade, ele conseguiu derrotar o monstro. Depois daquele dia, ele decidiu treinar o seu corpo ao limite, e treinou tanto que seu cabelo até caiu. O treinamento de Saitama deixou ele extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo em que ele se tornou poderoso, ele também se tornou vazio, já que todas as lutas eram vencidas com facilidade. Ele começou a não se importar mais com as coisas. E desde o primeiro capítulo de One Punch Man, nós seguimos a história pelo ponto de vista dessa pessoa, alguém que está tão além de todo o resto do mundo que mal consegue esboçar interesse pelas coisas. Na verdade, tem momentos que ele se interessa mais por coisas mundanas, como uma promoção em um supermercado, do que com as lutas, já que ele sabe que elas vão ser fáceis demais. Eu escolhi começar falando do Saitama por dois motivos. Primeiro, por ele ter sido um dos motivos desse vídeo. E segundo, que ao analisar bem, por quase tudo no mangá ser tratado com bastante humor, o sofrimento dele parece bem mais leve do que realmente deveria ser pro personagem. Então quando falamos de sofrimento, vocês vão ver que os próximos da lista acabaram sofrendo ainda mais. Mas óbvio que isso não invalida o sofrimento do nosso carequinha. Zaraki Kenpachi, Bleach. Bom, não vamos fazer essa lista por ordem de sofrimento, até porque isso é algo muito subjetivo. Às vezes uma pessoa acha que não é tão sofrido, mas na mente da pessoa que está passando por aquilo, pode sim ser muito pior. Claro, como eu disse, pelo tom de One Punch Man, até esse sofrimento do Saitama era abordado como piada, mas daqui pra frente, o sofrimento vai ter um peso maior nos personagens. E nada mais justo do que falar do Zaraki Kenpachi, um dos mais poderosos personagens de Bleach. A Soul Society é o pós-vida de Bleach, mas viver nesse lugar pode ser bem complicado, já que no centro fica Seireitei, onde ficam os Shinigamis, e ao redor ficam os distritos do Hukongai, que vão do número 1 ao 80, sendo que quanto maior o número, mais perigoso e violento é o local. Zaraki era uma criança que vivia no distrito 80, que era cheio de assassinos, ladrões e foras da lei em geral. Vivendo em um local tão perigoso, a única coisa que ele sempre soube fazer era matar antes que fosse morto. E olha, ele era muito bom nisso. Só que nem nome ele tinha. Na verdade, Zaraki era o nome do distrito que ele veio, e ele acabou adotando esse nome para si. Certo dia, a capitã Yachiru Unohana encontrou uma pilha de corpos com uma criança em cima. Essa criança rapidamente saltou na direção da capitã e a perfurou com sua espada. Essa criança era o nosso amigo Zaraki, que apesar de ter sido derrotado pela Unohana, segundo ela mesma, o garoto tinha mais poder do que ela.
Essa foi a primeira vez que Zaraki teve uma luta com alguém que conseguia bater de frente com ele, e esse sentimento era tão bom que inconscientemente ele acabou reduzindo seu próprio poder para ter a chance de sentir novamente esse prazeroso sentimento. Só que, mesmo com essa redução de poder, que a gente só foi descobrir muito tempo depois, ele ainda era muito mais forte que praticamente todos, tanto que ele derrotou um capitão com um único golpe, matando ele na frente de vários Shinigamis e se tornando o próximo capitão da 11ª Divisão. E não bastando ele já ter reduzido seu poder sem saber, ele teve a brilhante ideia de pedir um tapa-olho que restringisse ainda mais os seus poderes. Além disso, Zaraki utilizava guizos presos em seu cabelo, que serviam para, ao se mover, fazerem som e alertarem os inimigos sobre ele, facilitando a luta para os seus oponentes. Eu não comentei muito sobre os poderes dele, pois na verdade até o momento não tem muito o que comentar. Ele basicamente ganha de todo mundo simplesmente na força bruta mesmo, sem truques nem magias. É puramente força bruta e quantidades exorbitantes de Heiatsu, a energia de Bleach. Lembrando que eu tô levando em consideração o Zaraki que a gente viu no anime, pois no mangá ele já tem algo a mais, mas eu não vou dar spoilers hoje. Zaraki lembra um pouco Saitama, já que ele se tornou tão poderoso que nada mais lhe dava prazer, mas isso foi mudando um pouco depois que ele conheceu o Ichigo e teve o prazer de ser derrotado pelo protagonista. E se já não bastasse todo o vazio que o personagem sentia, ele teve um dos seus momentos mais tristes ao mesmo tempo em que teve um dos seus momentos mais felizes bem recentemente com a volta do anime. Zaraki pôde finalmente ter uma luta com o Nohana, uma luta que serviria para desbloquear os poderes totais de Zaraki, e sem dúvida alguma, aquele foi o melhor momento para o personagem. Mas infelizmente, ele teria que sair daquela luta com um fardo de ter matado a pessoa que ele mais admirava em todo o mundo. E claro, nem vamos comentar que nessa luta Zaraki foi praticamente morto várias vezes em sequência, então ele ganha uns pontinhos pelo sofrimento físico também. Sorte a nossa que a maneira do Zaraki de lidar com seu sofrimento é com brutalidade e muita violência, então vocês podem esperar que ele vai vir com tudo na próxima temporada. Vampira X-Men. Agora vamos sair um pouco do mundo dos animes e vamos reduzir a escala. Ao invés de falar de seres que conseguem destruir criaturas colossais com um único golpe, vamos colocar o pé no chão e falar sobre uma das mutantes mais queridas e com um dos poderes mais sacanas de X-Men, a Vampira. Existem várias versões de X-Men, o desenho clássico, o Evolution, que imagino ser o mais famoso por aqui, os filmes e etc. Mas em todas essas obras, a personagem sempre teve uma coisa muito bem definida, em como ela sofre por causa dos seus poderes. Se você não é muito chegado no mundo dos mutantes, vem comigo que eu vou te explicar qual o grande problema. A Vampira tem o absurdo poder de roubar os poderes e as memórias de qualquer pessoa que ela encostar, podendo desmaiar a pessoa com um simples toque, ou até mesmo matar se for um toque muito prolongado. E isso já se mostrou ser extremamente apelão em várias situações, onde tudo parecia estar perdido até a Vampira conseguir tocar o mutante inimigo. Parece ser um poder muito legal, não é verdade? Só que não é. Afinal, a Vampira não escolhe ligar ou desligar isso. É algo natural do corpo dela. Se ela tocar alguém, ela já começa a drenar a pessoa. Acho que ficou claro que isso implica em você não poder ter contato físico com mais ninguém, né? Pois é, esse sempre foi o grande dilema da personagem, que apesar de ser muito poderosa, precisa se vestir com roupas que tampam todo o seu corpo, até mesmo luvas, para não ferir as pessoas ao redor sem querer. Além disso, ela era uma jovem querendo experienciar coisas de jovens, como beijos e outras coisas mais. Só que no caso dela, tentar isso pode ser fatal para outra pessoa. Focando um pouco no X-Men Evolution, que ficou muito famoso por aqui no Brasil, nessa série ela tem menos problemas românticos, mas ainda tem muitos problemas de se aproximar das pessoas, fazendo com que durante muito tempo ela fosse muito reclusa e não conseguisse fazer amizades. Agora, imagina ser um dos mutantes com um dos poderes mais legais e mais incríveis, só que você perde totalmente a capacidade de poder namorar. Isso afeta muito a mente da personagem, principalmente nas obras onde a gente pode ver ela mais jovem, como em X-Men Evolution. Amazo, Liga da Justiça. Agora vamos falar sobre mais um personagem que veio dos quadrinhos, dessa vez pela DC, e assim como a Vampira, tivemos várias versões desse personagem em muitas mídias diferentes. Mas eu vou falar especificamente sobre a versão que a gente viu na Liga da Justiça, que imagino ter sido por onde a grande maioria das pessoas conheceram o poderoso androide Amazo. Amazo tem uma história bem triste e complexa. Ele foi uma criação do Dr. Ivo, com uma incrível capacidade. Agora há pouco a gente falou sobre a Vampira poder copiar o poder dos outros. Agora imaginem fazer praticamente o que ela faz, só que apenas olhando a pessoa. Esse é o poder de Amazo.
Inicialmente ele não tinha grandes habilidades adicionais, mas conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando um ser cada vez mais poderoso, se tornando uma das criaturas mais poderosas que apareceram nessa animação. A gente encontra o Amazo pela primeira vez no laboratório do Dr. Ivo, quando Lex Luthor vai até lá para pedir ajuda ao doutor. Porém, ao chegar lá, Lex se depara com o corpo do homem coberto e o androide aparece para ajeitar o braço do doutor, que havia caído. Ivo estava morto, mas o androide Amazo ainda não entendia como a morte funcionava, e para ele, o seu criador estava apenas dormindo. Lex percebe a inocência do androide e decide tirar proveito disso, manipulando ele para conseguir reparar sua armadura. Amazo foi enviado para conseguir o material para o reparo da armadura, e ele acaba entrando em combate e copiando os poderes da Mulher Gavião. Ao voltar para onde Lex estava, ele notou que o androide estava com asas e uma massa, aquela arma que a Mulher Gavião usa. Lex então entendeu o que havia acontecido e novamente tentou tirar proveito da situação, inventando uma história de como ele queria criar um mundo pacífico com a ajuda do Dr. Ivo, mas a Liga da Justiça estava atrapalhando. Para resumir um pouco a história ao longo do episódio, Amazo consegue copiar os poderes dos membros da Liga da Justiça, e a situação só melhora quando ele usa os poderes do Marciano para ler a mente de Lex e descobrir que ele foi enganado. Amazo então se dá conta de que todos ali eram insignificantes perante a ele e que aquele lugar não teria mais nada para ensiná-lo. Então ele olha para o céu, fica dourado e voa em direção ao espaço. Mas a gente começa a entender o sofrimento de Amazo quando ele retorna em Liga da Justiça Sem Limites, na tentativa de se vingar de Lex Luthor. O androide simplesmente limpa o chão com toda a Liga da Justiça, e dessa vez eu não me refiro aos 7 membros principais, mas todos mesmo. Não tinha ninguém naquela animação que conseguiu parar o avanço de Amazo. E quando ele finalmente se encontra com Lex Luthor e conversa, a gente percebe que nesse tempo todo, Amazo tem vagado com um grande vazio existencial dentro de si, não entendendo qual era o seu objetivo de vida. O ser que havia se tornado uma das criaturas mais poderosas daquele universo não tinha um motivo para viver ou um motivo para deixar todas as pessoas ao seu redor vivas, já que ele podia aniquilar a todos. E só depois de uma conversa com Lex que ele percebe esse problema, e é quando aparece o Destino, que faz a oferta de ajudar o Amazo na busca de um objetivo. Escanor, Nanatsu no Taizai. Mesmo que você nunca tenha visto Nanatsu no Taizai, com certeza já viu algum vídeo por aí sobre o Escanor, um brutamontes extremamente orgulhoso e poderoso. Seu poder é bem curioso, já que ele possui um corpo bem frágil durante a noite, mas durante o dia, ele se torna aquela montanha de músculos extremamente poderosa, sendo que ao meio-dia, ele chega no seu poder máximo, que já se mostrou extremamente destrutivo. Agora, se você não acompanhou a obra, talvez não saiba que esse cara sofreu muito por causa do seu imenso poder, e por isso ele veio parar aqui na nossa lista. Escanor era filho do rei de Castilho, porém o seu irmão mais velho tinha muitos ciúmes de seu novo irmão, e por isso vivia batendo nele. E esse bullying constante do seu irmão mais velho não era nem uma porção do sofrimento que ele ainda teria em sua vida. Um dia, ao tentar se defender das agressões, Escanor acaba liberando seus poderes e quebrando acidentalmente o braço do seu irmão. Além de ter ferido o irmão, Escanor aumentou bruscamente de tamanho, se tornando extremamente alto e musculoso, o que obviamente assustou tanto seu irmão quanto seus pais. Ele foi chamado de monstro pelo próprio pai, que inclusive ordenou aos soldados que o matassem. Escanor só conseguiu escapar graças a Rosa, a única pessoa que continuava sendo gentil com ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Por mais que sua vida não fosse fácil antes, ter que desistir de tudo e fugir certamente não é a opção mais agradável, e Escanor teve que passar muito tempo vivendo sozinho e evitando o máximo possível contato com outras pessoas. É verdade que ocasionalmente ele acabava usando seus poderes para ajudar os outros, porém, as pessoas claramente se mostravam com medo de Escanor, que acabava ficando cada vez mais triste com tudo isso. Ele até voltou alguns anos depois para o reino de Castilho, na esperança de encontrar Rosa, já que ele nunca tirou ela da cabeça. Porém, o reino já não existia mais, e ele não fazia ideia se a Rosa ainda estava viva e onde ela poderia estar. E quando Escanor estava usando seus poderes para tentar ajudar as pessoas, ele acabou assustando os moradores, e os soldados foram convocados para capturá-lo. Após ser capturado, ele foi a julgamento, e mesmo explicando tudo, todos continuavam contra ele, e até mesmo Escanor já estava aceitando seu destino. Mas, para sorte dele, Meliodas interveio no julgamento e pediu que ao invés dele ser executado, o próprio Meliodas tomaria conta dele. Escanor sofreu durante muitos anos, mas felizmente sua vida mudou drasticamente quando ele conheceu Meliodas, Merlin e os outros pecados capitais, um grupo de pessoas que aceitavam ele do jeito que ele era.
E a partir de então, Escanor pôde ser ele mesmo e passou o resto da sua vida usando seus poderes para proteger seus amigos. Kaido, One Piece. Um dos personagens mais poderosos que a gente já conheceu em One Piece foi o terrível capitão dos Piratas das Feras, Kaido. E talvez já tenha muita gente pensando que ele tinha que apanhar mais, mas acredite, a força intensa de Kaido causou muito sofrimento para ele ao longo da sua vida. Claro que, diferente dos outros personagens que ou acabaram indo pro lado do bem ou acabaram sendo neutros, o Kaido é totalmente do mal. Ele é provavelmente o pirata mais pirata de One Piece. Talvez o único que consiga ser mais pirata que ele seja o Barba Negra, que já cometeu algumas traições também. E devido a toda essa maldade que ele já fez, fica difícil pensar no sofrimento dele, mas é por isso que eu tô aqui. Kaido era um soldado do Reino Vodka desde criança, tendo que atacar e saquear outras cidades e vilas, garantindo que o Reino Vodka conseguisse pagar o tributo celestial, para continuarem sendo parte do governo mundial. Com apenas 10 anos de idade, Kaido já era o soldado mais forte de todo o exército do reino. Porém, conforme ia crescendo e lutando cada vez mais, Kaido começou a perceber a corrupção no seu reino e no governo mundial, e a criticar as atitudes deles e dos Tenryubitos. Claro que esse tipo de atitude não ajudava em nada o reino de Vodka, então o rei prontamente entregou o garoto para o governo mundial, como uma moeda de troca, garantindo direitos ao reino de Vodka de participar da próxima Reverie. E foi aqui que começaram os problemas de Kaido, já que ele fugiu do governo mundial e não tinha mais como voltar para o reino de Vodka, então ele viveu vários anos da sua vida sendo procurado. Às vezes a situação ficava tão difícil que ele se deixava ser capturado só para conseguir comer nos navios da marinha, e depois voltava a fugir. Mas depois de vários anos vivendo dessa forma, a vida de Kaido deu uma bela melhora quando ele conheceu Edward Newgate, que convidou ele para se unir aos Piratas Rocks. E ao longo da sua vida como pirata, Kaido conquistou muitas vitórias e apenas algumas poucas derrotas, e isso fez com que ele começasse a sentir um grande vazio. Mesmo tendo sido sentenciado à morte várias vezes, nunca conseguiram matar o Kaido. As cordas em seu pescoço se rompiam, as guilhotinas tinham a lâmina quebrada, e nem mesmo empalar uma lança nele funcionava, já que as lanças simplesmente se partiam. Kaido ficou tão poderoso que era praticamente impossível de morrer, e isso começou a deixá-lo muito irritado, sentindo cada vez menos prazeres em sua vida. E apesar de One Piece ser um shounen, ou seja, um mangá direcionado para o público jovem, aqui temos um tema muito pesado, já que com todo esse vazio que ele começou a sentir em sua vida, o Kaido começou a tentar tirar a própria vida, e nem ele mesmo conseguiu isso, e olha que foram várias tentativas. Dr. Manhattan Watchman. E para finalizar, vamos falar sobre um personagem que certamente sofreu devido ao seu grande poder, porém o seu sofrimento pode não ser exatamente como a gente imagina. E o que eu quero dizer com isso? Quando falamos em sofrimento, estamos considerando ou um sofrimento físico ou um sofrimento mental, e olhamos isso da nossa perspectiva de seres humanos, o que faz muito sentido pra gente, afinal, nós somos humanos. Mas o Dr. Manhattan definitivamente não é mais um ser humano, e está muito mais próximo de um deus do que de uma pessoa. Então o que a gente entende nele como sofrimento, talvez para ele mesmo não tenha sido tão sofrido. Caso vocês não conheçam, Dr. Manhattan é um dos personagens de Watchmen, e ele tem uma quantidade enorme de poderes, mas os principais são seu controle sobre a matéria e sua quase onisciência. O que significa que ele pode fazer o que quiser com qualquer coisa que ele quiser, como, por exemplo, fazer um inimigo na frente dele e explodir, ou teleportar para outro lugar, mudar o seu próprio tamanho, se multiplicar. Resumindo, ele pode fazer praticamente tudo que ele imaginar. Além disso, ele consegue ver o seu presente, passado e futuro simultaneamente. Porém, não consegue ver o mesmo das outras pessoas, só o seu próprio. Sem falar a enorme quantidade de outras coisas que ele pode fazer. Mas falando sério, galera, se eu for ficar listando cada coisinha que ele pode fazer, a gente vai passar horas aqui, pois o cara é muito poderoso mesmo. Mas antes de ganhar esses poderes, Dr. Manhattan era apenas um ser humano, um físico chamado Jonathan Osterman. Aqui é que mora o grande dilema do Dr. Manhattan, pois aos poucos ele vai perdendo a sua humanidade e começa a parar de se importar com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tenta manter uma vida humana, com uma namorada e até chega a trair ela em um certo momento. Se a gente analisar tudo que ele passou, certamente a gente pode afirmar que a perda da humanidade é algo que ele sofreu. Mas a partir do momento que ele abre mão da sua humanidade, será que ele ainda estaria em sofrimento?
Acho que essa é a grande diferença do Dr. Manhattan para os outros personagens. E esses foram os personagens que acabaram sofrendo durante as suas vidas por serem fortes demais. Mas me conta aí, na sua opinião, qual desses personagens foi o que mais sofreu? Deixa aí nos comentários e bora trocar uma ideia. E se você sentiu falta de algum personagem, deixa aí nos comentários também, que quem sabe o seu personagem apareça em um vídeo futuro. Então, por hoje é isso, galera. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e espero que tenham gostado. E claro, se gostou, deixa aquele ultra like. E se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e venha ser um ultra nerd também. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!